Bem, vamos iniciar aqui no nosso canal Gap Filosófico um resumo acerca do nosso grupo de estudos dirigidos sobre a genealogia da moral, né? Onde nós estamos desenvolvendo esses estudos, né? Já estamos aqui na seção 15, vamos adentrar na seção 15 no próximo encontro, na primeira dissertação, né, da genealogia da moral. E um desses encontros terminou o que aconteceu de a minha voz não sair. Então, eu vou fazer um breve resumo para as pessoas que participam do curso e serve como divulgação do curso, assim, entre aspas, né? Um grupo de estudos dirigidos, né, direcionados aqui do canal em Genealogia da Moral, quando a gente faz a leitura acompanhada, algumas pessoas que colaboram com o canal, né? Valor democrático, não tem um valor estabelecido, mas se você puder ajudar e tiver interesse em integrar o grupo, as informações vão seguir aí na descrição, tá? E a gente faz essas leituras como estudo dirigido e indo direto ao texto e propondo algumas questões, né, de interpretações acerca do texto baseado nos próprios livros de Nietzsche, né, comentadores, né, sobre Nietzsche mais tarimbados aí do Brasil, né, do próprio grupo de estudos Nietzsche, do qual também faço parte como ouvinte participante, né, já há alguns anos. E nós vamos tentar fazer esse resumo hoje aqui, né, para disponibilizar para as pessoas que não vão ter acesso ao estudo dirigido, que todos os outros foram gravados, estão disponíveis aí em privado, para quem quiser ter acesso, só colaborar de alguma forma, se não quiser também ter acesso, essa aula do estudo dirigido vai ficar disponível aí no YouTube, para quem quiser assistir, e serve para você ter uma, digamos assim, uma experimentação do que significa isso, né? Então a gente parou no 12. No 12, a gente iniciou, na verdade, esse encontro no 12 da primeira dissertação. E aí eu vou fazer como eu faço no grupo, faço a leitura, comentando alguns pontos, né? Nietzsche começa assim: neste ponto eu não posso suprimir um suspiro. Peraí, travou aqui. Neste ponto não posso suprimir um suspiro e uma última esperança. Que coisa é para mim completamente intolerável? Aquilo que não posso, que me faz enlanguecer e definhar. O ar ruim, o ar ruim. O fato, o fato de que uma coisa malograda se aproxime, que eu tenho de cheirar as entranhas de uma alma malograda. E não suportamos normalmente de miséria, privação, mau tempo, enfermidade, fadiga e solidão. No fundo, podemos com todo o resto, nascidos que somos para uma existência subterrânea e combativa, sempre voltamos mais uma vez à luz. Sempre vivemos mais uma vez a nossa aura áurea da vitória. Então aí estamos, como nascemos, inquebrantáveis, tensos, prontos para algo novo, ainda mais difícil, mais distante, como um arco que a miséria torna ainda mais teso. Mas de quando em quando me concedam, supondo que existam protetoras celestes além do bem e do mal, uma visão. Concedam-me apenas uma visão de algo perfeito, inteiramente logrado, feliz, potente, triunfante, no qual ainda haja o que temer. De um homem que justifique o homem, de um acaso feliz do homem, complementar e redentor, em virtude do qual possamos manter a fé no homem. Pois assim é, o apequenamento e nivelamento do homem europeu, e encerra nosso grande perigo. Pois esta visão cansa, hoje nada vemos que queira tornar-se maior. Pressentimos que tudo descende, torna-se mais ralo, mais plácido, prudente, manso, indiferente, medíocre, chinês, cristão. Fazendo uma breve pausa aqui acerca dessa questão, né, sobre o que Nietzsche está falando aqui nesse sentido, é uma abordagem que presume-se, né, elaborada a partir de várias questões que tinham sido elaboradas já aqui no 11, no trecho 11. Subindo aqui no trecho 11, nós vamos poder observar, né, Nietzsche falando sobre alguns aspectos do modo internalizado de se prostrar perante a vida, né, que de certa forma
vai erigir determinadas interpretações acerca daquilo que se compreende como o próprio sacerdote ascético, naquilo que vai desembocar na interpretação acerca do sacerdote ascético, que quem participa do curso, quem participa do nosso grupo de estudo dirigido, compreende que lá há um certo momento, nos trechos anteriores, que Nietzsche parece dizer que o sacerdote ascético contém algo de degenerativo perante a vida, contém algo de decadente, contém algo de malogrado, contém algo necessariamente instrumentalizado a partir dessas questões. Entretanto, parece que ele é capaz de criar valores, mas isso não fica muito claro, né? A maioria dos comentadores discute essa questão, né? Será que o sacerdote ascético ele é capaz, né, de criar valores, ou será que ele apenas se defronta a partir da questão do modo reativo de se colocar perante a vida, ou instrumentaliza isso a seu favor, né, para um exercer, mesmo que adoecido, da sua perspectiva de vontade de potência. A vontade de potência é essa que não aparece de forma clara em genealogia da moral, entretanto, isso está nas entrelinhas, né? Há remetimentos de Nietzsche à noção de forças e que remete a outros livros no qual ele menciona algumas questões relacionadas a isso, como, por exemplo, a própria tipologia do nobre, né? No qual tem aqui, ó, na genealogia perdão, para além do bem e mal, né? No qual alguns aforismos ele fala sobre o nobre, parece que em certo sentido ele está fazendo um determinado elogio ao tipo nobre, seria um tipo de aristocratismo nietzschiano, né, mas que não se resume aos aspectos, digamos assim, econômicos, de colocação social, mas de uma constituição fisiopsicológica, né? Mas, em certo sentido, a gente parece que dá um recuo acerca dessa questão de uma suposta criação de valores acerca do sacerdote ascético, que instrumentaliza essa questão, que, de certa forma, de acordo com Nietzsche, erige a partir de uma mudança dentro dos aspectos judaicos que reverberam no cristianismo posteriormente, né, esse modo decadente de olhar para a vida, e etc., que vai ser remontada a partir de outras questões que Nietzsche colocou acerca da ave de rapina, da bestalura, que pode ser árabe, pode ser chinesa, né? Não, a bestalura representa aqui esse algo, digamos assim, de violador, de violento, que existe a partir dessa suposta concepção que se erige a partir da constituição das noções elaboradas a partir do conflito, né? Sempre que, enquanto houve civilização, sempre enquanto houve humanidade, sempre existiu, digamos assim, esse conflito, povos que, de certa forma, subjugam outros povos, né? Sempre quando há vontade, sempre quando há vida, na verdade, há essa perspectiva enquanto alusão da vontade de potência, e é sempre uma apropriação, né? Sempre há uma apropriação, sempre há um subjugo, sempre há um desejo de apropriação, digamos assim, coisa que Nietzsche vai enumerar daqui a pouco, aqui nesse próprio texto, né? Então, basicamente, a partir desse contexto da própria noção da ave de rapina, é um diagnóstico que Nietzsche parece estar fazendo elogio à tipologia do nobre, que é preferível, de certa forma, temer a ave de rapina do que corroborar, digamos assim, né, do que compartilhar desse ar ruim constituído pelos malogrados, digamos assim, esses degenerescentes da vida que têm ódio à vida, né, e desejam se sobrepor por um modo reativo de reagir perante a vida, né, digamos assim. E aí Nietzsche prossegue no 12. Vamos lá, vamos voltar ao 12. Isto é seu ser. Cadê? Aqui, voltemos. Aqui. Então aí estamos, como nascemos inquebrantáveis, tensos, já passou essa parte aqui, pois assim é o apequenamento e nivelamento do homem europeu, encerra nosso grande perigo, pois esta visão cansa. Hoje nada vemos que queira tornar-se maior. Pressentimos que tudo desce, tudo descende, tudo torna-se mais ralo, mais plácido, prudente, manso, indiferente, medíocre, chinês cristão, uma referência à questão chinês, uma referência direta a Kant, né? Não há dúvida, o homem se torna cada vez melhor. E precisamente nisso está o destino fatal da Europa. Junto com o temor do homem, perdemos também o amor a ele, a reverência por ele, a esperança em torno dele, e mesmo a vontade de que exista nele. As notas eu não vou ler aqui, não, porque fica complicado para mim, tá? Posteriormente eu coloco na descrição.
Morrer a esperança em torno dele, mesmo a vontade de que exista ele. A visão do homem agora cansa. O que é hoje o niilismo, senão isso? Né? Estamos cansados do homem. Né? Enfim, Nietzsche, né, remonta a sua própria ideia de niilismo, que é justamente reconstituída a partir dessa noção. Lembrando que isso aqui é um resumo, tá? O nosso próprio estudo de dirigida é muito mais aprofundado, a gente se debruça muito mais sobre essa questão, sobre os trechos do texto, do que eles querem dizer exatamente, né, o que possivelmente pode ser interpretado a partir disso. Mas, resumidamente, está falando desse tipo de niilismo, do niilismo que nega a vida, né, em detrimento de determinadas em relação a determinadas essencializações, né, no qual nós tratamos já no prólogo, né, em alguns trechos do início da própria primeira dissertação, no qual ele fala do utilitarismo, da própria ciência que se pretende estratificada, né, dos próprios âmbitos do conhecimento vários, né, que de certa forma se pretendem colocar como diagnosticadores ou melhoradores da humanidade a partir da essencialização da vida, da estagnação da vida, né, do sentido utilitário da moral, né, da essencialização do bom e do mal, né, que posteriormente vai se estabelecer como uma maneira reativa diante daqueles que são escravizados em um determinado contexto, fisiopsicologicamente falando, né? É um modo psicológico, para você que não está acostumado com essa questão da fisiopsicologia em Nietzsche, mas é um modo psicológico de se prostrar perante a vida. Existe um modo ressentido, reativo, e um modo altivo, nobre, né? Que Nietzsche atribui, de certa forma, aqueles que predominam em determinadas épocas, né? Entre aspas, história humana, né? Mas aí ele coloca justamente que o niilismo é justamente querer tudo aquilo que a vida não representa nela mesma, né? Criar um além-mundo, né? Se colocar como reativo, odioso perante a vida, né? Não ter essa moral de nobre, de enfrentar inclusive a sua própria degenerescência, a sua própria desgraça, mas fazer da desgraça um subterfúgio para erigir um além-mundo e a partir disso pautar de parâmetro a vida, algo que está fora da vida, ou pretensamente fora da vida, né? Guiado pelo sacerdote ascético, que ele já chegou a mencionar em alguns aspectos, mas ele não vai se debruçar necessariamente sobre isso nesse contexto. E aí vamos ao 13. Mas voltemos atrás ao problema da outra origem do bom concebido pelo homem e do ressentimento. Existe sua conclusão, ou seja, ele vai elaborar como é que essa questão reativa, né, a partir do homem do ressentimento, que não cria valores, digamos assim, a princípio, né, posteriormente isso vai reverberar na ideia do sacerdote ascético, digamos assim, vamos ter algumas dúvidas se o sacerdote ascético é capaz de criar valores ou não, né? Mas aqui, inicialmente, essa moral que dá vazão, né, de certa forma, essa origem, né, digamos assim, do bom, essa essencialização do bom concebido do homem pelo ressentimento, concebido pelo homem do ressentimento, né, exige uma determinada conclusão, e aqui ele vai se debruçar sobre essa questão. Né? E as ovelhas têm um rancor às grandes aves de rapina, não surpreende, mas não é motivo para censurar as aves de rapina o fato de pegarem as ovelhinhas. E se as ovelhas dizem entre si, essas aves de rapina são mais, e quem for o menos possível ave de rapina e sim o seu oposto ovelha, este não deveria ser bom? Não há o que objetar esse modo de erigir um ideal, exceto talvez que aves de rapina assistirão a isso como as obter e dirão para si mesmas. Nós nada temos contra essas boas ovelhas, pelo contrário, nós as amamos. Nada mais delicioso do que uma tenra ovelhinha. Exigir da força que não se expresse como uma força, que não seja um querer dominar, um querer vencer, um querer subjugar, um assedio de inimigos, resistências e triunfos, é tão absurdo quanto exigir da fraqueza que se expressa como fraqueza. Isso aqui é muito interessante, né? Porque o Nietzsche ele faz uma certa analogia com a própria noção. Pode não parecer claro isso aqui, né? Mas na minha interpretação é uma questão direta acerca da noção de vontade e potência, né? Quando por várias vezes, em vários contextos de suas obras, o Nietzsche afirma que tudo você pode submeter a vontade de potência a tudo, menos a não se manifestar como vontade de potência. Mesmo aqueles que se colocam como degenerescentes, negadores da noção de vontade de potência, pelo menos à primeira vista, né? Porque a gente fala dessa internalização, e essa internalização se torna muito mais articulada, né? Essa suposta profundidade que existe, digamos assim, no ressentido, né? Que é especificamente que ele está tratando aqui, né? No fraco.
E aí ele coloca aqui uma questão interessante, né? É tão absurdo quanto exigir da fraqueza que se expressa como força. E aqui a fraqueza, ele está se referindo a esse modo degenerescente de agir, mas também que é dotado de vontade de potência, o que poderia ser entendido como uma contradição, né? Mas ele está sendo específico aqui, referente a essa questão da fraqueza, esse modo fraco de se prostrar perante a vida, exigir que a força não se manifeste como força, que a vontade de potência não se manifeste como vontade de potência. Não necessariamente vontade de potência, mas o que está sendo colocado aqui, e a vontade de potência está nas entrelinhas dessa questão, né? E aí ele procede. Um quanto de força equivale ao mesmo quanto de impulso. E aqui essa questão de impulso é interessante ressaltar, porque está muito mais ligado à noção de instinto. Instinto e Nietzsche está ligado justamente a essa não dicotomia de corpo e alma, né? O impulso pode remeter, quem está acostumado a ler Freud, é uma noção freudiana, né, de impulso, mas o Freud ele vai reverberar determinadas questões, né, das suas contextualizações conceituais por uma certa ode a determinados conceitos racionais que vão reverberar num suposto ascetismo, que não é a proposta de Nietzsche. Então, na própria tradução do dicionário Nietzsche, que a gente teve a oportunidade de ler lá na própria aula, né, eu não vou ler aqui, porque senão esse vídeo vai ficar enorme, a gente pode ver a diferenciação, né, dessa questão do instinto, que é traduzida aqui como impulso, que está na própria nota que eu vou colocar na descrição também, né? Um termo em alemão compartilhado, utilizado até por Freud, mas Freud, nos seus aspectos teóricos, utiliza isso em outro sentido, né? Caberia muito mais aqui um quanto de instinto, um instinto no sentido nietzschiano, né? Mas, enfim, vontade, de atividade, vontade, atividade, melhor, nada mais é senão esse mesmo impulso, esse mesmo querer de atuar, e apenas sobre a sedução da linguagem e dos erros fundamentais da razão de que nela se petrificaram. Aqui é a própria crítica à razão, né? A qual entende ou mal entende que todo atuar, perdão, é determinado por um atuante, um sujeito, ou seja, a correlação da noção de responsabilidade já aparece aqui, né? Ação, reação, né? Então, a própria crítica da pressuposição da noção do livre-arbítrio a partir da questão da responsabilidade, né? Parece que, a partir de um determinado momento, através do que nós já desenvolvemos, o homem se torna um animal interessante, um animal capaz de fazer promessas, capaz de ser responsabilizado, que se pauta sobre questões até que vão aparecer posteriormente na relação devedor-credor, inclusive, né? Na segunda dissertação isso vai aparecer, né? E a noção de responsabilidade baseada nesse encadeamento das ações, o que Nietzsche vai dizer, não, o que só existe é a ação, né? E aí ele vai ser mais específico sobre essas questões aqui. Pois assim como o povo distingue o corisco do clarão, né, ou seja, o raio do clarão do raio, tomando este como ação, operação de um sujeito de nome corisco, do mesmo modo a moral do povo discrimina entre a força e as expressões da força, como se por trás do forte houvesse um substrato diferente que fosse livre para expressar ou não a força, ou seja, a questão da ave de rapina, né, querer que a ave de rapina não se manifeste como ave de rapina, seria o mesmo que querer que, digamos assim, a grosso modo, que o ser humano negasse os seus aspectos de predominância sobre o mundo e, em consequência, a sua própria violência. Qual é a proposta de Nietzsche? Uma guerra de todos contra todos? Não necessariamente, né? Mas negar esse aspecto violador, apropriador, né? Digamos assim, dessa noção de natureza, entre aspas, em Nietzsche. Essa noção de natureza em Nietzsche é muito mais fluida, né? Não é uma noção estanque, que aí iria de encontro com aquilo que ele coloca, apesar de Nietzsche dialogar com a própria ciência, em vários outros aspectos. Por vezes Nietzsche parece um positivista, né? Mas por vezes Nietzsche se volta contra a própria ciência, no sentido da ciência dura, essa ciência que nós entendemos como ciência dura, radical no sentido de se pautar em parâmetros enraizados em determinadas perspectivas epistemológicas, né? Mas ao mesmo tempo ele se volta contra esses determinados aspectos, né? E aí ele procede. Como se por trás do forte houvesse um substrato, ou seja, uma essência, não há uma essência por trás do forte, mas aí existe um estado fisiopsicológico, não é isso que nós aprendemos aqui até então. Vocês que acompanham o canal não estão participando do estudo dirigido, mas vocês já me ouviram falar sobre isso aqui, né? Enfim, como se houvesse um substrato diferente que fosse livre para expressar ou não a força, houvesse essa possibilidade da noção de escolha acerca desses determinados impulsos determinados, digamos assim, né? Mas não existe um tal substrato, Nietzsche responde. Não existe ser por trás do fazer, do atuar, do devir. O agente é uma ficção acrescentada à ação.
A ação é tudo. O povo duplica a ação, na verdade, quando vê o corisco relampejar. Isto é, a ação da ação. Noção de causalidade, crítica de Nietzsche questiona a noção de causalidade em relação a essa perspectiva da ação, remetendo a uma causa anterior, que é a causa da possibilidade de escolha de não se manifestar da maneira que se manifesta, enquanto força, né? Põe o mesmo acontecimento como causa e depois como seu efeito. Os cientistas, e aqui Nietzsche já critica a ciência, né? Não fazem outra coisa quando dizem que a força movimenta, a força origina, e assim por diante. Toda a nossa ciência se encontra sob a sedução da linguagem, não obstante seu sangue frio, sua indiferença aos afetos, e ainda se livrou dos falsos filhos. É aqui uma outra nota que vou colocar aí na descrição, que não vai dar para ler, senão eu vou ficar parando aqui. Tá? E empurram os sujeitos, aqui o equivalente a esse eu coeso, a esse eu estratificado, a esse eu petrificado, a esse eu moderno, inclusive, né? O átomo, por exemplo, é uma dessas falsas crias. E a gente critica a própria noção do átomo como fundamento último, né? E uma dessas falsas crias e também a coisa em si kantiana. Ele compara o átomo, a coisa em si kantiana e a noção do sujeito, né? O eu coeso, o átomo coeso, né? A coisa em si que Kant admite não acessar, mas admite a existência de uma coisa em si, né? De uma essência, né? Digamos assim, segundo Nietzsche. Né? Não é de espantar que os afetos entranhados que ardem ocultos, ordem e vingança, tirem proveito dessa crença e no fundo não sustente com fervor maior outra crença, senão a de que o forte é livre para ser fraco. É a nivelação por baixo, né, que a gente falou, né? Então, o subterfúgio do fraco, fisiopsicologicamente falando, é justamente subverter a moral, reagir à moral que se estabeleceu, que subjugou-o, né, de um modo geral, para poder inverter os valores da moral, aquilo que, em um certo sentido, em um determinado momento, em um conflito histórico, foram estabelecidos valores a partir da predominância do nobre, que pôde predominar e nomeou a si mesmo como bom, né? E aquilo que lhe é indiferente não é, né? Aqueles que foram subjugados, né? Ao invés de criarem valores, eles se tornaram reativos aos valores estabelecidos e, portanto, não criaram valores. Né? E aí, a partir disso, eles precisam inverter, eles precisam se tornar reativos a essa moral estabelecida. Isso aqui a gente já mencionou. Né? Ou seja, senão a de que o forte é livre para ser fraco e a ave de rapina, ele volta essa menção da ave de rapina, livre para ser ovelha. Assim, adquirem o direito de imputar à ave de rapina o fato de ser o que é. Se os oprimidos, pisoteados, ultrajados exortam uns aos outros, outra coisa que não os maus, sejamos bons. E bom é todo aquele que não ultraja, que a ninguém fere, que não ataca, que não acerta contas, que remete a Deus a vingança, que se mantém na sombra como nós, que foge de toda a maldade e exige pouco da vida, como nós, os pacientes, humildes e justos. Isto não significa, ouvido friamente e sem prevenção, nada mais que nós, fracos, somos realmente fracos. Convém que não façamos nada para o qual não fomos fortes o bastante. Mas esta constatação, esta prudência primaríssima, que até os insetos possuem, os quais se fazem de modos para não agir demais em caso de grande perigo, graças ao falseamento e à mentira para si mesmo, próprias da impotência. Tomou a roupagem pomposa da virtude que Carla renuncia e espera, como se a fraqueza mesma dos fracos, isto é, seu ser, sua atividade, toda a sua inevitável e removível realidade, fosse um empreendimento voluntário, algo desejado, escolhido, um feito, um mérito, por um instinto de autoconservação, de autoafirmação, no qual cada mentira costuma purificar-se. Essa espécie de homem necessita crer no sujeito, indiferente e livre para escolher. O sujeito, remete mais uma vez à ideia do sujeito moderno, é aquele que a gente estabelece a partir de determinadas questões, né? Isso. Ou falando de modo mais popular, a alma, sujeito é derivado dessa concepção de alma. Ó, que descoberta, né? Foi até o momento mais sólido do artigo de fé sobre a Terra, talvez por haver possibilitado a grande maioria dos mortais, os fracos e oprimidos de toda espécie, enganar a si mesmos com a sublime falácia de interpretar a fraqueza como liberdade. E o seu ser assim como método. Tem um determinado trecho aí, não me recordo exatamente se é da própria genealogia da moral, né? Mas que ele remete, né? O verme, né? No auge da sua depreciação, ele encolhe-se, né? Para não ser mais pisado e chama isso de humildade. É o que Nietzsche chama aqui de subterfúgio, né? De moral, da reatividade, digamos assim, dessa concepção, né? Que se estabelece, digamos assim, a partir dessa reatividade da moral dos fracos, né?
essa reatividade dos morais fracos, que de certa forma se estabelece por um determinado parâmetro de nivelação, né, tornando a atitude do forte ou do nobre, naquele determinado contexto, deixando claro isso, como algo a ser condenável, que ele poderia escolher não se manifestar daquela maneira que se manifesta. Como eu não tenho uma capacidade ou a possibilidade de reagir, eu prefiro choramingar. Ao choramingar, digamos assim, eu tenho a possibilidade de subverter os valores que foram estabelecidos como valores predominantes. Eu reajo a eles, eu inverto, mas de certa forma eu estou me baseando neles, né, para poder subvertê-los, para fazê-los deles os seus contrários. Não estou criando valores, mas dessa forma eu tenho a possibilidade de submeter os nobres ao meu jugo, e nesse sentido o papel do sacerdote ascético vai ser fundamental, porque ele vai possuir, em certo sentido, isso é um comentário que eu estou fazendo, né, algo de nobre, porque ele vai predominar, e predominou, e continua predominando essa moral, digamos assim, e vai revelar posteriormente na má consciência, que é a coisa que a gente vai tratar na segunda dissertação, mas na moral de escravos, né, nessa nivelação por baixo, que condena, de certa forma, aquilo que é a vida, segundo Nietzsche, que é justamente subjugar, apropriação, nivelação, né, violação, né, tudo aquilo que a vida é, inevitavelmente. Inevitavelmente. Então, nesse sentido, o estado de passividade seria essencializado como bom a partir da perspectiva do escravo. Então, ser bom é ser justamente o contrário daquilo que me foi causado, digamos assim, né? A grosso modo, né? Porque eu estou tentando fazer um resumo aqui já para deixar alguns pontos centrais já disponibilizados aqui no YouTube, para você que possivelmente vai querer participar das nossas reuniões, se sentir interessado e vir aprofundar aqui conosco nas nossas reuniões no Google Meet, né, posteriormente. Entretanto, essa descrição do homem do ressentimento, né, se faz justamente a uma impossibilidade de criação de valores que se baseia no alimundo para, de certa forma, subsistir a partir da inversão dos valores que foram estabelecidos em sua época, seja eles quais forem, que se tornaram predominantes como nobre, esses baseados na ação, dessa não internalização, desse não profundo, desse não voltar-se para dentro, mas da ação direta, o do não remoer da ação como causa, ou não remoer da ação como algo que se torna estanque, petrificado, cristalizado, né? Mas sim, um remetimento que Nietzsche faz justamente a questão da moral do guerreiro de Areté, né, que é aquela moral que tinha uma certa normativa, de uma normativa de entre pares, né, entre iguais, que se respeitavam e se admiravam seus próprios inimigos, mas não num sentido de ressentimento, segundo Nietzsche. Já na seção 14, ela tem uma forma de narrativa próxima a de Zaratustra, né? É um diálogo. Eu vou fazer um breve resumo da seção 14 e encerrar o vídeo aqui. A seção 14, ela trabalha com várias elaborações acerca dessas incapacidades dos fracos, né, que são convertidos pela moralidade do escravo, em admiráveis virtudes que se tornam complemento, né, de algo que foi possível ser escolhido, ou seja, digamos, esse estabelecimento, entre aspas, digamos assim, né, dessa humildade, dessa passividade, dessa mansidão, né? Então a impotência agora se torna um fator primordial, uma medida de bondade. A internalização agora é a virtude da humildade. Submissão ao forte agora é uma é a obediência, covardia, paciência, e a incapacidade de vingança real agora é perdoar e amar os seus inimigos. Esses valores representam para Nietzsche uma espécie de conjuminação alquímica que transforma a necessidade em virtude. Esta necessidade, digamos assim, de tornar-se apregoado essa moral degenerescente como uma virtude, ou as virtudes do escravo. E esta esfera internalizada é promovida como uma receita para a felicidade, aqui me remete justamente à questão que Nietzsche coloca em um determinado momento em seus fragmentos póstumos, né? Querem nos conduzir ao fio da felicidade. Peço-lhes, não é exatamente dessa forma, mas é algo parecido. Peço-lhes que, por favor, senhores, peguem esse fio da felicidade e enforquem-se com ele, né? Porque essa felicidade remete tudo aquilo que é degenerescente, tudo aquilo que é essencializado, tudo aquilo que é ressentido, tudo aquilo que Nietzsche quer se livrar, tudo aquilo que Nietzsche está criticando aqui na ciência, na arte, nos mais variados ambientes, né,
humanos, de um modo geral, né? Então, essa felicidade está baseada nessa concepção de mansidão, de inação, né? De incapacidade de vingança real, né? Como foi elaborado aqui, né? Então, essa felicidade remete a determinadas imagens de uma vida prometida, de bem-aventurança após a morte, que fornece um determinado incentivo para uma além-vida. E assim, é, esse tipo de escravo só pode, enquanto isso, representar a vida terrena, a vida ela mesma, como uma preparação para essa bem-aventurança e como uma continuação dessa vida servil, da própria moralidade cristã. Nesse sentido, Nietzsche afirma que a vida do escravo na terra só pode ser a de fé na salvação, esperança por suas recompensas e o amor. Amor não baseado aqui como uma rejeição da concepção de amor de Nietzsche, mas um amor baseado nessas condições abusivas terrenas da vida, essencializadas, que negam a própria vida ela mesma, de um modo geral, né, degenerescente, e vão caminhar para a questão do sacerdote ascético, de um modo geral. Né? E, neste sentido, vai haver uma predominância, né, desse tipo de moral essencializada durante anos, né, até o nosso presente. Desde 2000 anos, e aí não se sabe muito bem essa conta de Nietzsche onde é que ela fecha, mas desde 2000 anos sempre houve, digamos assim, um resquício não, né? Essa palavra não é adequada, mas sempre houve uma percepção do próprio Nietzsche de como isso foi se constituindo durante as épocas, de certa forma, mas nem sempre foi assim em vários outros contextos concomitantes. Né? Nietzsche utiliza inclusive o próprio termo Roma e Judéia para se referir aos próprios judeus, né, acerca dessa questão, e é uma questão muito interessante a questão dos judeus, porque Nietzsche não diz que o povo judeu é um povo degenerescente, mas que tornou-se um povo degenerescente a partir de um determinado momento. Existem determinados trechos dessa própria obra que Nietzsche vai fazer um elogio ao povo judeu a partir de determinados contextos, de um modo no qual eles se constituíam de uma maneira totalmente diferente da qual deu essa abertura para a constituição da moral judaico-cristã do ressentimento, que vai dar vazão a essa casta sacerdotal que vai surgir. Não se sabe muito bem se é nobre, ou se é escravo, ou se é algo no meio disso, né? Digamos assim, e a relação de Nietzsche com os judeus, que é muito interessante investigar a partir das próprias origens do judaísmo. Estamos fazendo isso, inclusive, no nosso grupo. Então é isso. Se você puder dar like aí no nosso vídeo, compartilhar o nosso vídeo. Foi um breve resumo aqui do nosso grupo de estudos que acontece às quartas-feiras, às 16 horas. Caso você queira participar, você entre em contato conosco aí na caixa de mensagem. Tem nossos grupos no Telegram aí na descrição, tá? Você pode fazer uma breve colaboração sucinta, democrática, né? E participar do nosso grupo de estudos dirigidos, que é muito interessante, né? Quanto mais pessoas participam, melhor. E você pode estar ajudando aqui a gente já está divulgando esse trabalho, divulgando esse modo, né, de fazer a interpretação da genealogia da moral, que não é uma coisa fácil, exige um certo tato, né? Exige um certo costume também, né, e trabalhar, né, sempre estar em contato com o texto, coisa que nós estamos sempre fazendo lá no nosso grupo de estudos Nietzsche, no qual nós participamos já há alguns anos. É isso. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal se você não é inscrito, que estamos chegando aos 1000 inscritos. Né? Se puder colaborar também, nosso Pix, nosso apoio, segue na descrição. Se você quiser colaborar já para entrar no grupo, você faz o Pix e na própria mensagem do Pix você já coloca lá que quer participar do grupo, né? E você entra em contato comigo de alguma forma. Fulano de tal que mandou o Pix, etc. Tá? E um abraço e até a próximo vídeo do nosso canal Gap Filosófico. Muito obrigado.